Deus confrontador, Deus resgatador, um bom tema para o grande livro do profeta Isaías. Vamos continuar sendo abençoados por este livro mais uma vez este domingo. Hoje focando no capítulo 40, do verso 27 ao verso 31. A palavra de Deus que o encontra, que vem para abençoá-lo. Isaías 40, de 27 a 31. Deus confrontador, Deus resgatador. Temos um verso que tomamos como um verso chave, que está no capítulo 55, verso 6, Isaías 55, 6. A palavra de Deus, na voz do profeta, nos traz este chamado, essa advertência. Vamos dizer esse verso juntos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clamem por ele enquanto está perto. Aí está a grande chamada do profeta Isaías para nós. Então, o nosso texto hoje, Isaías 40, do verso 27 a 31, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos receber a palavra de Deus. Que então, cada coração aqui nesta manhã possa ser edificado na palavra. Ouça a palavra do Senhor. Nós vamos focar a partir do verso 27, mas recordemos o 26. Deus mesmo falando através do profeta diz ao seu povo: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Verso 27. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta é a palavra do Senhor. Qual é a maior preocupação mundial em termos de enfermidade, em termos de mal-estar do ser humano? Qual é? É o Covid? Não, realmente é a depressão. O Covid é uma dor aí, vamos dizer, mais aguda, mais a crônica que está entre nós, num crescente, pelo menos que se nota nas estatísticas desde 2010, é a depressão. Grande força, grande poder negativo que tem tomado conta da humanidade. Depressão é a primeira causa, é nos dito pela OMS, a primeira causa de desabilidade do ser humano, isto é, a primeira causa de paralisação do ser humano, tornar-se inapto para ser útil e para funcionar. Depressão, abatimento, a tristeza, que chega de forma profunda, é um mal que por aí está. Na estatística americana, 20% dos jovens no ensino médio
tem pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, solidão, falta de propósito transcendente na vida, celular na mão, tecnologia, conforto que nenhuma outra geração provavelmente teve na história da humanidade, e uma geração que deveria olhar para frente com todo o ânimo, jovem ainda, força, há muitos anos a percorrer, sonhos a realizar, deprimida, pensando em suicídio. No Brasil é a mesma coisa, é nos dito. A mutilação entre eles também é crescente. Ferir o seu próprio corpo, mas não somente os jovens, isso também está atingindo todas as camadas etárias da sociedade, depressão, suicídio, até mutilação. E aí vem, no bojo de tudo isso aí, vem as drogas como grande escapatória, que na verdade piora tudo mais. Um tempo difícil para o ser humano, um tempo complicado, um tempo marcado pela falta de propósito e razão de vida, um tempo deprimido. E aqui nós encontramos nesse texto o povo de Deus, o povo de Israel, também chamado Jacó, numa experiência semelhante. Nós não encontramos o povo de Deus aqui num pensamento elevado, movido por fé e ânimo, pelo contrário, estão em desânimo. Onde está o povo de Deus aqui, a quem Isaías envia esta mensagem? O profeta Isaías já está, neste momento, no final dos seus anos proféticos, que duraram 40 anos, atravessaram 4 monarquias de Israel, um tempo quando ele viu o império cair, império subir. Agora o povo de Israel está onde? Esse povo que andou para longe de Deus, apesar dos profetas chamarem para uma volta, este povo está no exílio. Foram derrotados pelo grande império da Babilônia, que arrasou a terra, arrasou a capital Jerusalém, arrasou o templo e levou grande parte para o exílio na Babilônia, cativos, especialmente aqueles mais promissores e com maior capacidade, foram todos para o exílio. Deus permitiu isso como um grande corretivo. E agora esse povo está lá, e é a eles que Deus fala através do profeta Isaías nesses versos, nesse capítulo 40 aqui, isto por volta então do ano 586 a.C. E lá está o povo com algumas questões, tipo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, isto é, a questão da justiça para mim. Perguntas de quem está descrente, de que está esfriando na fé, porque os embates são grandes, difíceis, e a situação não é aquela que gostariam de enfrentar ou acham que deveria ser algo diferente. É o desânimo dos exilados. Onde, como o povo de Deus aqui, poderia então encontrar um antídoto nessa desestruturação? Onde poderiam eles encontrar estruturação? E as mesmas perguntas cabem a mim e a você, caminhando por este mundo, que já dissemos aqui, um mundo que não é marcado pelo ânimo, pela esperança, mas marcado principalmente pelo abatimento, depressão e escapes destrutivos. O Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não se interessa pela minha causa. Alguém nesta manhã com esse pensamento, há alguém sendo atribulado em seu coração nesta manhã por questionamentos assim? A palavra de Deus é para você, para você. A palavra de Deus é para todo o coração aqui nesta manhã, porque carecemos dela. E aqui nós temos, nesse capítulo todo, o profeta cantando e falando da glória de Deus. E nesses poucos versos que nós lemos, encontramos a glória se manifestando como a fonte de renovação. Glória renovadora. A glória de Deus que é, acima de tudo, renovação para nós.
Então, para onde olharíamos? Para onde o povo lá no exílio deveria olhar? Seria eles um povo abandonado, esquecido por Deus? Deus os corrigiu e não tinha mais nada para eles, acabou. Onde haveriam eles de encontrar estrutura para esse tempo de provação e teste? A mensagem do profeta Isaías é: estruture-se na glória renovadora. Estruture-se na glória de Deus, ela é sempre renovadora. O coração abatido, diante de um mundo incerto, diante de uma existência que enfrenta todo tipo de contratempo, haverá algo que pode nos dar ânimo. Sim, a glória eterna de Deus, a glória soberana de Deus, além das nossas circunstâncias. Ela é, por ser o que é, a nossa renovação. O seu coração nesta manhã precisa se estruturar na glória renovadora. Verifique que você tenha na glória de Deus a sua estrutura sempre, e você será renovado. É preciso vigiar o quê? O desânimo, possibilidades reais de entrarmos em cansaço e exaustão. Isto não é historinha, isto é verdade real. O mundo é uma demonstração disso nas estatísticas que citei aqui. Todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. Nossos dias, em particular, são dias propícios para cansaço e exaustão. Aliás, esse problema da depressão também já estão nos indicando que vinha então nesse crescente, se agravando, e com a pandemia isto está acelerado, inclusive o suicídio. Nós vivemos num mundo que facilmente pode nos levar ao cansaço e exaustão. Um mundo agitado, um mundo cheio de tecnologia. E, aliás, é-nos dito que grande parte dos jovens que pensam no suicídio, grande parte a causa está na tecnologia que está na mão deles. Um mundo cheio de programas, um mundo que viaja como nunca viajou antes, um mundo que tem coisas como nunca tivemos antes. É um mundo que está fadado ao cansaço e exaustão. As nossas realizações, na verdade, nos cansam. Nos enchemos delas, porque são muitas. E aí encontramos o vazio e ficamos cansados e exaustos. E as lutas da vida vêm. A verdade é esta: a nossa experiência humana neste mundo não se alterou, porque nós temos acesso a mais isso e mais aquilo. A nossa situação no mundo é a mesma de sempre, a mesma que esses irmãos aqui do passado atravessaram. A possibilidade de cansaço e exaustão pode bater na sua porta, na porta de qualquer um, porque você reclama, ó Jacó, e porque você se queixa, ó Israel. Verso 27, como que eles reclamavam, como eles se queixavam: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Podemos facilmente sermos achados fazendo as mesmas perguntas. Uma frustração. Qual é a frustração deles? Frustração de muitos crentes, frustração que pode tomar conta do seu coração. Deus não se encaixa com aquilo que eu penso e quero. Esse foi o problema deles e é um problema nosso. Deus não se encaixa com o que eu quero e com o que eu penso e com a minha expectativa. A depressão, o abatimento tem suas causas, vem de desconfiança, vem da ira, vem do ressentimento, vem do desapontamento. É preciso vigiar o desânimo, porque ele ronda o nosso coração, e no momento em que nós tiramos os olhos da glória de Deus, ele começa a tomar conta do nosso coração. Haveremos de correr para muitos paliativos, e com eles conseguiremos talvez amenizar a dor e continuar, mas também isso é cansativo, o constante buscar de paliativos.
onde está a possibilidade de resistência, de dizer não, de não entrar nesse caminho, não cair nessas perguntas. Deus não se importa comigo. É preciso focar na grandeza de Deus e não na nossa situação, na nossa realidade. Focar na glória de Deus. Aí está a fonte de resistência, a força para nós. Aqui no texto, então, a manifestação do povo de Deus, chamado aqui de Israel. Israel, o povo da aliança, mas também chamado aqui de Jacó. Jacó. Recordemos, Jacó é o terceiro patriarca da formação de Israel. Deus começa com Abraão. Lá em Gênesis temos toda essa história. Deus chama Abraão, depois vem o seu filho Isaque, e depois o filho de Isaque, Jacó. Jacó, então, é o terceiro patriarca nesta linha que vai formar a grande família e depois o grande povo e nação de Israel. Mas quem é Jacó? O povo aqui é chamado de Jacó. Corretamente, Jacó é um dos patriarcas, mas Jacó foi chamado por Deus numa ação puramente graciosa de Deus. Jacó era aquele camarada que eu e você não escolheríamos. Mas nenhum de nós é escolhido por causa das nossas virtudes, e sim pela graça de Deus. Deus se moveu na vida de Jacó, apesar de quem Jacó era. Deus foi a Jacó. E ele entra para a história de Israel. Mas Jacó, então, é este grande alvo da graça de Deus e um chamado maravilhoso de Deus. Mas é também este homem marcado por falhas aqui e ali na sua história. Como eu e você. Falhos. Jacó é aquele chamado por Deus, a graça de Deus sobre ele, mas falho. Ele é, como patriarca, também a metáfora precisa do próprio povo de Israel, chamado por Deus, a graça de Deus sobre eles, mas eles falhos, muito falhos, ao ponto de Deus levá-los para um exílio, para a correção. Qual é a grande esperança? Não as nossas próprias virtudes e forças. Por aí, não haverá solução e resposta, mas sim sobre a grande graça de Deus que se volta para nós. E nós conhecemos o cumprimento dessa graça tremenda em Jesus Cristo. Nesses dias lembramos do Natal, o bebê que nasce, esse bebê que impacta o mundo até hoje, mas que veio não só para uma manjedoura totalmente inadequada. A manjedoura é apenas uma metáfora de algo muito mais inadequado para ele, que é a cruz, a morte terrível de cruz. O justo colocado naquela morte terrível, porque ele vem para ser o Salvador, ele vem para ser o substituto, ele vem para nos trazer a graça de Deus. Deus nos perdoando nos méritos da morte de Cristo, e não nas nossas virtudes e nas nossas habilidades. Grande mensagem do Natal. Se o povo entendesse o que é realmente o Natal. Tremenda mensagem de esperança da glória de Deus voltando-se em graça para nós. Nós vivemos o tempo do Natal e é interessante que a cultura, a sociedade não quer nada com Deus e Cristo, mas não consegue largar o Natal. É algo sublime. E na memória fica esquecido que se há algo sublime, é porque há uma fonte de sublimidade. Deus em Cristo se manifestou o seu amor e graça por nós, numa mensagem tão única, que não se encontra em nenhum outro lugar, em nenhum outro ensino, em nenhuma outra história. E andando por lugares públicos, como por exemplo o shopping center, e eu fico olhando aquele consumismo, aquele materialismo, e as pessoas enchendo o coração na época de Natal daquilo, e lá uma musiquinha tocando ao fundo no sistema de som. Que músicas haveriam de tocar? Que músicas haveriam de tocar? É interessante que durante o mês aí do chamado orgulho gay, eu estava num shopping nos Estados Unidos e as músicas de fundo eram tudo sobre isto, escolhidas a dedo.
Estive lá recentemente, na época pré-natal. Que músicas tocariam? Aí tocam estes hinos que cantamos aqui nesta manhã, por exemplo, sobre esta noite maravilhosa que foi. Primeiro cântico que ouvimos o grupo aqui cantando, esta noite sagrada, sublime, quando Jesus Cristo nasceu e os pastores cantaram louvor e os anjos cantaram louvor e adoração. O hino que nós cantamos aqui, esses hinos tocando. Estava assistindo um filme Natal do canal do Hallmark, sempre uma historinha interessante sobre Natal, tudo sobre Natal. E ali então, numa cidadezinha norte-americana, toda decorada, cheia de luzes, pessoas falando de Natal e jantar de Natal. É um programa, certo moralismo, sempre muito limpo, mas é proibido falar o nome de Deus. Muito mais proibido é falar do nome de Jesus Cristo. Mas vira e mexe precisam de músicas de fundo. Que músicas eles tocam? Ouço os anjos cantando, glória a Deus. O que vamos fazer com o Natal sem Jesus Cristo? O que é que sobra? Maravilhosa mensagem, Deus em Jesus Cristo, graça e misericórdia, como desceu sobre Jacó, desceu sobre Israel e desce sobre nós. Então, é preciso lembrar sempre que a resistência está em olhar para a glória de Deus em glória graciosa. Vigie o desânimo, vigie porque ele bate a porta do coração. Nossa sociedade e cultura é uma sociedade, uma cultura que nos induz ao abatimento, ao desânimo. Vigie. É preciso então ajustar a perspectiva. Se você caminhar com a perspectiva a partir de você mesmo, ou se você pensar em se orientar pela perspectiva da cultura, você vai cair em problemas sérios. A questão é qual é o seu fundamento. O seu fundamento é o quê? É a condição em que você se encontra? O seu fundamento seria os seus recursos pessoais ou humanistas? Ou o seu recurso é a glória de Deus? Esse é o ponto aqui do profeta Isaías para o povo de Israel, para mim e para você, em Jesus Cristo. Qual é o nosso fundamento? É preciso ajustar a perspectiva. Será que você não sabe? Pergunta o verso 28. Você nunca ouviu falar? São perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? Aquela que se faz sabendo, em conhecimento comum, quem faz e quem ouve, que quem ouve a pergunta sabe a resposta. Israel sabia. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Como eles ouviram falar da glória de Deus através dos séculos, na própria formação deles. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Lá os exilados, olhando para a sua condição de exilado, olhando para a sua própria estrutura pessoal, mediram toda a realidade a partir disso, e Deus até a partir disso, e disseram: Deus não se importa conosco. O que o profeta faz? Não, Deus se importa com vocês. Não, diz: vocês não conhecem o seu Deus, vocês não ouviram falar. Deus eterno, Criador, aquele que não se cansa e aquele cuja sabedoria é insondável. Deus eterno, isto é, ele trabalha com planos, tempos que não são os meus e os seus. Aliás, no conceito eterno aqui do hebraico, há esse conceito do Deus, então, de distâncias. Nós não temos o calendário de Deus, e o calendário de Deus é diferente do nosso. Deus eterno em oposição ao imediatismo que é a nossa perspectiva. Nós somos o coração nosso é do plano rápido, e aqui nos diz que nosso Deus trabalha com um programa eterno, porque Ele é eterno. E quando olhamos as nossas vidas diante dele, temos que pensar
que estamos nas mãos de um Deus eterno e não das circunstâncias que batem o nosso caminho e muitas tão difíceis. Mas diz também que Ele é Criador. Estariam as coisas entregues a si mesmas, surgiram por si mesmas. E então a história também não é um Criador por detrás. Você não ouviu falar? Há um Criador por detrás, este Deus é Criador. As coisas não estão no descontrole, e então não é o niilismo, o vazio, o nada que deve dominar nossas vidas, mas um Deus eterno e Criador. E diz que Ele é incansável. Isto é, seria o nosso Deus um Deus que se esgota, fica vencido, de jeito nenhum. O nosso Deus é incansável, não há como cansá-lo. E mais, diz que Ele é sábio, é insondável a sua sabedoria. Nós não entendemos muitas vezes a forma de Deus trabalhar, porque Ele faz numa sabedoria, num conhecimento que está além do nosso. Então, o nosso Deus não é o Deus desorganizado, não é um Deus descontrolado, não é o Deus que age por caprichos, mas um Deus que age na sabedoria suprema que só Ele tem, é insondável. Esse é o nosso Deus. Você nunca ouviu falar? Será que você não sabe? É preciso ajustar a perspectiva. Nossa perspectiva precisa estar alinhado com a grandeza e a glória de Deus, e não com as nossas condições, e muito menos com os nossos recursos, porque mais cedo ou mais tarde vamos ver que é insuficiente, o desânimo há de tomar conta, e vamos então nos achar sem estrutura para a existência neste mundo. Verifique que a sua perspectiva esteja bem ajustada na glória de Deus. Você ouviu falar? Você não sabe? Deus eterno, Criador, incansável e sábio. Assim é o seu Deus revelado em Jesus Cristo. Então, estruture-se na glória renovadora. Estou falando a corações esta manhã que têm se estruturado na glória renovadora dia após dia. Busque o fortalecimento, meu irmão, minha irmã. Deus revelado em Cristo é a sua força. É necessário buscar o sustento de sempre ouvir a palavra de Deus e ouvir de Deus. Nós não podemos buscar hoje e não buscar amanhã, porque a mensagem vazia do mundo e da cultura não dá sossego ao nosso coração. Por isso nós constantemente, diariamente, temos que estar ajustando a nossa perspectiva para que encontremos o fortalecimento. Ouvir a Deus é o meu sustento, é o que me estrutura. Verso 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Grande verdade para os nossos dias. Juventude desesperançosa, juventude suicida, juventude das drogas, do escape da existência e da realidade. Sim, até os jovens ficam exaustos quando estão baseados no próprio poder humano ou olham para a realidade, a sua condição como um fim em si mesmo. Mas o verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Glória a Deus por isso. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É preciso se fortalecer, é preciso ouvir da glória de Deus. Ela é que nos haverá de levar mais adiante. É ela que fará nos subir como águias. É ouvir sobre a glória de Deus e nos estruturarmos por ela, que vai nos dar a força para que possamos correr. A verdade é que temos que correr, isto é uma luta, é um desafio constante. Mas com Deus é que nós haveremos de correr e não ficar exaustos. Nós temos que andar, e temos que andar, e andar, e andar,
que nos leva aos limites às vezes, mas é andar com Deus que haverá de nos levar a não ficarmos exaustos e não cansarmos. É preciso buscar o fortalecimento, precisamos sempre estar diante da fonte de força. Esperar, aqueles que esperam no Senhor, não esperam no esperar. Precisamos ter esperança. Se não há uma esperança em alguém que pode sustentar a esperança, nós estamos simplesmente nos iludindo com um pensamentozinho positivo que não tem nenhuma sustentação. Esperar no esperar é esperar no nada. É preciso esperar no Senhor, na sua glória tremenda, Criador, o Deus eterno, o Deus que não se cansa, o Deus da sabedoria insondável. É esperar no Senhor que então nos traz a força, a fonte de força. Esperar no quê? Na condução sábia, poderosa e ampla de Deus, onde o seu coração espera, em quem o seu coração espera. Estruture-se na glória renovadora do Senhor. Busque o fortalecimento nele e somente nele. É interessante ver que este verbo esperar aqui, segundo os gramáticos da língua hebraica, está então na força do particípio, isto é, aqueles que se mantêm esperando no Senhor. Não há aqueles que esperam só nesse segundo minuto, mas aqueles que se mantêm esperando no Senhor. Você precisa acordar de manhã e verificar que o seu coração, diante de todas as possibilidades do dia, acima de tudo, está esperando no Senhor. Quando você chega ao seu trabalho, verifique ao adentrar aquele poço de problemas, onde você precisa correr, você precisa andar, precisa voar. Veja que ali você ainda está esperando no Senhor. E quando se atravessar as horas do dia, os embates vierem, veja que você está mantendo acima de tudo a esperança no Senhor. Quando você concluir o seu dia, veja que o seu coração está esperando no Senhor. Aqueles que se mantêm esperando no Senhor, aqueles que renovam as suas forças. Aí está a fonte de fortalecimento, meu irmão, minha irmã. Nunca se esqueça. Nós encontramos aqui estes verbos: voam, correm, andam. Um verbo, então, numa composição tríplice. Aqui, então, a ideia é de ênfase e de clímax. Voam, correm e andam. Renovam as suas forças. Tem que voar, sim, tem que correr. Por mais dolorido que seja a corrida, sim, tem que andar, e andar talvez longo caminho, cansativo, mas em Deus haverão de renovar as suas forças. E se não renovar em Deus, onde você será renovado? Estruture-se na glória renovadora. Deus vem a nós com que tipo de soluções? Não soluções imediatistas. Lá estava o povo dizendo: o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor não luta pela nossa causa. A palavra do profeta não vem: pode deixar que amanhã está tudo resolvido. Se você crer aqui na minha pregação, acabou tudo, céu na terra. Não, Deus aponta para eles a sua glória que transcende as perspectivas humanas. Deus não diz: amanhã vocês haverão de sair. Sim, há a promessa de que Deus vai agir no tempo dele para a libertação, e aconteceu, e eles retornaram para a terra algumas décadas mais tarde, mas não ali naquele momento. Espera-se soluções imediatistas segundo a nossa alcance, perspectiva e desejo, mas o que Deus promete, a palavra de Deus promete, o profeta promete, é o quê? Sustento e força para o momento que o povo vivia, não soluções imediatistas. A verdade é que a maior parte dos crentes provavelmente vão, por exemplo, aos cultos buscando um imediatismo.
Vivemos numa cultura mística, o ser humano não consegue abandonar o misticismo, esquecendo de Deus, precisa buscar outras coisas. E aí estão os videntes, por exemplo, e outras propostas revelatórias de futuro. E então, o que estão buscando? Eu vou lá para encontrar então uma solução imediatista. Aquela pessoa tem uma capacidade, ou uma dada liturgia lá, pagã, tem a capacidade de dar uma solução imediata para mim. E o nosso coração navega nessa direção. É a direção de queremos ter o controle, sabemos de tudo já e como deve ser. Temos dificuldade com essa sabedoria insondável de Deus e com o fato de que Ele é eterno e trabalha na perspectiva da eternidade. E aí vamos para o culto achando que o pastor vai ser a cartomante do dia e que vai então responder aquela questão que está me oprimindo. Deus pode fazer isso, sim, pode fazer, em alguns momentos faz, mas o que é que o profeta faz? Qual é a forma de trabalhar? Como é que Deus nos renova? O que é que Ele tem para nós? É uma respostinha imediatista para o problema que eu quero que seja respondido? Não. Deus não traz uma solução imediata para aquele povo que está naquela descrença, enquanto a sua situação imediata. O que Deus oferece é força e renovação. Crentes vêm aos cultos, então, pensando que vão ter uma resposta imediata para aquela dor que estão atravessando e sentam nos cultos e se sentem frustrados. O pastor não falou do meu problema financeiro. O pastor e a pregação de hoje, o sermão, não falou do meu problema profissional, não falou do meu problema sentimental, não falou do meu conflito familiar. O sermão não falou sobre isto, mas o sermão falou sobre o quê? Força e renovação. A verdade do Evangelho, Deus glorioso manifesta em graça. Os crentes buscam imediatismo no culto, mas quando são confrontados com a palavra, encontram força e renovação. E nós saímos para continuar ajustados ou reajustados na nossa perspectiva e olhando para o sustento e fortalecimento que é olhar para o nosso Deus, maior do que nós, nossa história e circunstâncias. Ser cristão, lembre-se, não é sobre direitos. Nosso mundo é um mundo de direitos. A palavra de dever, eu acho que não está mais nem no dicionário. Direitos. Isso já impregnou o mundo evangélico. Ser cristão não é sobre direitos, mas é sobre o chamado. Ter sido chamado por Deus em Jesus Cristo para uma nova vida com Ele, e sempre com Ele, e para sempre com Ele. E um Deus glorioso, um Deus muito grande. Ser cristão, então, não é ausência de lutas. Lamentável é essa visão também que tem adentrado. Céu na terra já, por alguns truques religiosos, litúrgicos. Ser cristão, leia a palavra, não é ausência de lutas. Aqui está o povo no momento de muitas lutas, é o povo de Deus do Velho Testamento. Ser cristão não é ausência de lutas, mas é renovação de forças. Você não tem ouvido falar, você não sabe quem é o seu Deus. A glória de Deus revigora e renova. Aqueles que esperam, se mantêm esperando no Senhor, renovam as suas forças, voam alto. Que texto maravilhoso e urgentemente necessário às nossas vidas. E você que talvez está achando que ele é irrelevante, presta bem atenção, porque você ainda vai acordar num dado dia e você vai procurar ar para respirar. E somente esse texto vai lhe dar oxigênio.
ó águia, haverão de renovar as suas forças e voar alto como as águias. Parece-me que a nossa terra não é uma terra de águias. Aqui, a região chamada Oriente Médio hoje, a águia era uma ave presente. Por isso é que o profeta cita a figura da águia aqui. Aliás, a águia aparece mais de 30 vezes no Velho Testamento. Era uma ave comum e admirada. A águia, quando abre as asas, no hemisfério norte temos também a águia. A águia que lá existe, quando abre as asas, a envergadura de 2 metros. Pássaro grande. 7.000 penas leves tem normalmente uma águia. Ela pode voar uns 160 quilômetros por hora. Algo que você e seu carro nem chegam perto, não devem chegar pelo menos. Ela pode subir até 3 quilômetros, 3,5 quilômetros de altura. Como que essa ave sobe tão alto, de envergadura grande? Ela levanta o voo, batendo as suas asas grandes para sair ali poucos metros. Mas se este modo, esse sistema continuar, ela não vai muito longe. Pelos seus próprios esforços de bater as suas asas, usar as suas energias. Quando se vê a águia que impressiona, a águia planando e subindo às alturas, é pelo bater das asas, não. Depois de sair do chão, a águia vai encontrar as correntes quentes ascendentes. Ela abre as suas asas e essas correntes a levam às alturas a grandes velocidades. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia. Alguém aqui no desânimo nesta manhã, alguém aqui no desapontamento, alguém aqui na descrença, quem sabe. Não se surpreenda, é muito próprio a nós neste mundo. Não pense que é só você. A verdade é que, se não for a glória renovadora de Deus em nossos corações, nós não temos outra opção a não ser o desânimo, desapontamento e descrença mais cedo ou mais tarde. Mas a verdade é que a glória de Deus é tremenda e o suficientemente tremenda para renovar as nossas forças, nos levar a voar, apesar das nossas impossibilidades, alturas que não podemos. Então, quando temos que correr, nas forças humanas, chega uma hora que a corrida é longa demais, mas é na glória renovadora do Senhor que nós vamos mais um pouco. E mais um pouco. Quando pensamos que não iremos mais, o Senhor nos leva, se olharmos para Ele, um pouco mais adiante. Verifique que você está buscando fortalecimento. É preciso sempre olhar, buscar, contemplar glória renovadora de Deus. Meu irmão, minha irmã, alguém desanimado, desapontado e descrença, amanhã ou depois, se visto as coisas baterem no seu coração, como é que está a oração na sua vida? Como é que está a sua busca da palavra de Deus, a Bíblia? Como é que está a sua adoração e louvor? Há espaço no seu coração e mente para estas coisas, na sua agenda? Como é que está a sua fidelidade em cultuar com o povo de Deus e estar com a igreja?
Sou crente, estou desanimado. Claro, onde está a sua busca de fortalecimento? Você está olhando para a glória renovadora, buscando aqueles que se mantêm esperando no Senhor, isto é, aqueles que se mantêm na oração, que se mantêm na palavra de Deus, aqueles que estão com o coração e mente cheios de louvor e não cheio, em primeiro lugar, daquilo que o mundo admira. Como é que está a sua vida com a igreja, com o culto ao Senhor, fonte de renovação, porque aqui somos levados na comunhão a contemplarmos a glória de Deus que nos renova. Verdade é que essa glória renovadora é o que tem carregado os cristãos através da história. E somente ela poderia tê-los carregado. E o mesmo é verdade para a sua vida. E a sua vida, a sua perspectiva, esteja sempre ajustado pela glória de Deus. E você busque o fortalecimento cada dia. Onde está a sua estrutura? Onde pode haver a estrutura? No meu terapeuta. Não faça isso, meu irmão. A sua estrutura tem que ser a glória renovadora de Deus. Estruture seu ânimo. Onde? Na condução, na glória de Deus. Que pela graça dele, você possa sempre voar alto, sustentado pelas correntes do Senhor. Vamos orar.